E eu digo pra você, tá lá, Super Esporte ao vivo, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2014. A gente vai fazer um breve intervalo e volta logo mais. Até já! Uhul! Finalmente posso ter Flávio Prado 2014 aqui no Super. E é uma super alegria. E aí, Flavionês? Bom, é o seguinte, Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid caprichou, né? Perdeu do Almeria, e aí o Real, que está subindo, é o time que está realmente subindo, estava lá embaixo, já está junto, está todo mundo com 57, ganhou, e o Barcelona ganhou também. Então está embolado, mas com uma tendência para Real Madrid. O Real Madrid está com uma cara melhor, apesar que foi um jogo que o Atlético perdeu, vamos ver se ele retoma, ele está sem perder fazia tempo. Inglaterra que é demais, o tal de José Mourinho é demais, né? Há uma semana, exatamente há uma semana, se ele perdesse o jogo da tarde da segunda-feira, ele estava praticamente fora do campeonato. Alguns dias depois, no sábado, ele já era líder do campeonato. O cara é demais, ele arrebentou com o moral do Manchester City, o City empatou contra o Norwich, aí o Liverpool goleou o Arsenal. O homem é demais, o Zé Mourinho é demais. Ô Flávio, queria que você contasse pra galera em casa o que você comentou ontem no Mesa Redonda, pra onde o Tite tá indo e ver quais jogos. Ele vai, eu conversei com o Tite ontem, dia 18 ele estará vendo o jogo entre Manchester City e Barcelona, e no dia 19 ele vai assistir Arsenal e Bayern de Munique. Ele escreveu assim, 4... Você já sabe, né? Times. Aí eu falei, verdade, aproveite muito. É um cara inteligente, um cara estudioso, você tem que estudar futebol. É uma folga legal, vai passear em Londres, tudo bem, mas vai estudar futebol, que é bem bacana. Observar, né? É lógico. Bom, ontem o Palmeiras entrou em campo tentando manter o 100% de aproveitamento no Paulistão, só que o problema é que do outro lado do campo estava o belo time do Audax. O Verdão pressionou do começo ao fim, só que só conseguiu sair do Pacaembu com um empate. Vamos ver os lances do jogo. Duelo muito interessante entre Palmeiras e Audax ontem no Pacaembu. O Verdão embalado pelas 6 vitórias em 6 jogos contra um time estreante na primeira divisão do Campeonato Paulista. Mas o que chama mais a atenção no Audax não é o fato de ser o caçulinha da competição, e sim a filosofia contra o chutão. É ordem! Só pode dar aquela famosa bica pra frente em último caso. Saca só, o goleiro também entra na roda, gente. Tá certo que às vezes isso não funciona lá muito bem, mas que é um fato curioso, isso é. Jogo dentro do gramado, uma excelente partida para quem assistiu, muitas chances para os dois lados, com os goleiros se destacando bastante. Os gols só saíram no segundo tempo. Denilson aproveitou a bola que sobrou na área e fuzilou Fernando Praz. 1-0 ao Audax. O empate do Palmeiras veio depois de muita insistência. Bate, rebate na zaga do Audax e o paraguaio Mendieta virou bonito para deixar tudo igual. O Verdão teve a chance de virar logo na sequência com Allan Kardec cobrando pênalti. Mas o goleiro Felipe Alves estava em um dia iluminado e fez 2 defesas excelentes. E ficou nisso, ótimo jogo no Pacaembu e placar final 1-1. Teve muitas coisas boas, acho que a equipe do Palmeiras, com relação a essa equipe que joga diferente, ela teve uma outra postura naquilo que a gente viu, a maioria das vezes ela que comandava todo o jogo, mas é assim, tem momentos tem dias que a gente não está bem no fundamento. O que vale levar é que também não perdemos, somamos um ponto precioso num jogo que ficou difícil, um gol de lateral, que de repente poderíamos estar lamentando uma derrota aqui. O Valdívia, a condição de ídolo inquestionável, mas também o histórico de contusões também inquestionável. E de cima, vendo o jogo, a gente vê um Valdívia buscando mais o jogo, mais confiante, mais agudo, mais motivado. Você, trabalhando com ele no dia a dia, sente também que ele está mais motivado, talvez por uma preparação melhor, talvez por ser ano de Copa do Mundo? Como é que você avalia o momento do Valdívia nesse início de temporada? Vejo o Valdívia muito motivado, não só esse ano, mas desde o ano passado, desde então, quando nós começamos a fazer esse monitoramento. Eu sempre disse que isso deu certo pelo amadurecimento de ambos, né? Nós e ele. Quando ele entendeu e aceitou, o Valdívia hoje ele tem outro peso,
Mas ficou mais forte, está com mais dinamismo, mais participativo, porque hoje é um treinamento dele, é um treinamento especial, mas é um trabalho forte que ele faz, realiza. Por tudo que tem acontecido aí ultimamente no Corinthians, e o Corinthians é mandante, há muita preocupação fora do campo. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, você acha que é jogo de alto risco? Você também tem essa preocupação ou não? É claro que tem. Querendo ou não, a violência aí está batendo nossas portas, né? A gente tem que estar atento, não achar que aconteceu aquele fato isolado e que não vai acontecer mais. Flávio, ontem a gente comentou no Mesa Redonda, né? Você acha que até partiu de você esse comentário que foi um dos jogos mais interessantes, esse do Palmeiras, né? Com o Audax. E aí eu queria saber o seguinte: o Valdívia disse que ele achou... Peraí, me perdi aqui. Disse que ficou impressionado com o belo toque de bola do Audax. Isso. Ele ficou impressionado com isso. Você acha isso também? Acho sim. O Campeonato Paulista normalmente é muito chato, porque eles não têm um equilíbrio de força. Então você tem um time muito fraquinho e um time muito forte, com muito dinheiro, com pouco dinheiro. O Audax, ele também está nessa lista, né, de pouco dinheiro, mas ele tem uma filosofia de jogo, que é uma filosofia do toque de bola, da valorização da posse de bola. Esse time está junto há 2 anos, ele foi finalista da Copa Paulista, então ele tem uma filosofia adotada. Ele não tem o material humano do Palmeiras, o dinheiro do Palmeiras ou do Santos, mas ele encara de igual para igual, porque ele tem uma filosofia de jogo. Aí muita gente diz, poxa, mas os caras recuam, colocam em risco, a bola fica com o goleiro. É uma filosofia de jogo, que ele dá riscos e ele dá vantagens. É um time extremamente interessante de se ver. Se o Audax estiver jogando, eu paro para ver, eu gosto muito. O Palmeiras teve dificuldades naturais, mas mereceu ganhar o jogo. O Palmeiras foi o goleiro do Audax, o Felipe, foi o melhor jogador em campo, fez um monte de defesas legais, inclusive um pênalti que não foi, ainda bem que ele defendeu esse lance, mas se o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, tivesse feito 2, 3 gols, não seria injustiça não. No segundo tempo equilibrou mais. De qualquer forma, o Palmeiras continua invicto e é o melhor time do campeonato. Legal. Bom, depois de vencer o Paulista e manter o 100% de aproveitamento como mandante na quinta-feira, o São Paulo voltou a jogar muito mal como visitante e perdeu a 3ª partida no estadual. Dessa vez, o algoz foi o mesmo lá da Copa Sul-Americana, lembra? A Ponte Preta. A reportagem é de Adriano Dolfi. Público apenas razoável no Moisés Lucarelli para a Ponte Preta e São Paulo. O reencontro de uma rivalidade que aumentou no ano passado. E tudo por causa da Copa Sul-Americana de 2013. A diretoria do São Paulo alegou falta de segurança e não quis jogar no Moisés Lucarelli. A partida acabou acontecendo em Mogi Mirim. Clima quente na temperatura e no gramado com jogadas mais duras. O volante Souza e o atacante Pabon pela primeira vez no time titular. Primeira vez também de Paulo Henrique Ganso usando a camisa 10, que já foi de Zizinho, Dino Sani e Raí. E o time de Muricy começou atacando. Neste chute do colombiano Pabon e em 2 cabeçadas de Antônio Carlos por cima do gol. Só no final do primeiro tempo a Macaca levou perigo. Bate-rebate na área e Diego Sacomã chutou por cima. Até que Silvinho e São Paulo aproveitou outro vacilo da zaga e abriu o placar. Ponte 1-0. Segunda etapa. Álvaro Pereira foi derrubado e o árbitro Marcelo Alfieri marcou o pênalti. No duelo de goleiros, Rogério Ceni deslocou Roberto e empatou. Não deu tempo nem para comemorar. Falta para a Ponte Preta e a defesa do São Paulo falhou de novo. Alemão, de cabeça, fez 2-1 para a Ponte. Aos 15, Ademir quase ampliou. Rogério salvou o São Paulo. O garoto Evandro, que substituiu Souza, nesse chute quase empatou o jogo. Rogério Ceni ainda fez esse milagre na finalização do zagueiro César. E o atacante Rossi perdeu esse gol incrível. E ficou nisso. Ponte Preta 2, São Paulo 1, com provocações da torcida campineira. Acho que nós começamos bem a partida, a gente encaixou bem o jogo, mas aí é aquele negócio, né? Não faz o gol, né? Tivemos aí quase 8 escanteios seguidos e isso é volume de jogo, né? E aí tomamos o gol, desorganizamos um pouquinho, conseguimos empatar, então ainda
Estamos ajustando a equipe, mas com certeza essa equipe vai ficar boa ainda. Não pode tomar tantos gols assim, é verdade, a gente tem que corrigir isso, mas é o time, né? Não é um setor, é o time todo. E tem que se impor fora de casa. Hoje, para você ganhar qualquer título, você tem que ganhar fora de casa. Nós vamos aqui com essa intenção hoje. Volto a repetir, começamos até bem, a Ponte Preta ficou encolhida, né? Mas aí é aquele negócio que você não faz. A gente faltou um pouquinho de profundidade, um pouquinho, né? Mas é uma coisa que realmente preocupa, os gols que a gente tem tomado, né? Mas é uma falha realmente coletiva. Ulisses, eu gostaria que você falasse sobre a estreia, tanto do Pabon, né, também do Souza, e até que ponto a ausência do Luiz Fabiano prejudicou o São Paulo hoje. Os dois, volto a repetir, como todo time, foram razoáveis, né? Um pouco de entrosamento e tudo, mas você vê que são jogadores que vão ajudar, né? E é claro, o Luiz faz falta, mas a gente optou por não expor mais o jogador. Ele tem um histórico realmente que preocupa, né? No 6º jogo dele, e no meio da semana ele saiu um pouquinho de dor, não muito, mas aí a gente resolveu realmente parar o jogador para não perder o jogador de uma vez. A gente tem uma semana toda para prepará-lo para o fim de semana, então realmente, claro que fez falta porque a gente não tinha ali um centroavante, né? Tudo bem. E o Rogério Ceni marcou, né? O primeiro golzinho dele do ano, né, Flávio? Um pênalti que não foi, né? Mas enfim, tava lá o pênalti, como diz o Rincon, quando fala daquele jogo da Portuguesa do Castrilho. Pênalti não foi, mas vou chutar fora? Não vou, não. É a mesma coisa do Rogério. A verdade é que o São Paulo em casa está imbatível e fora está uma brincadeira. Desastre. O São Paulo não ganhou um ponto até agora fora de casa. O que a gente fala na Várzea é time comprimido, né? Para uso interno. Porque tem o Simpomada, né? Que é para uso externo. Só joga fora de casa. Então o São Paulo é normal, tá? É uma fase de acerto. Não tem nem todos os jogadores ainda prontos para jogar. Natural que o menino lá, o colombiano, tenha uma certa dificuldade no começo. O próprio Álvaro Pereira, com uma bela contratação, ainda está se acertando. Ou seja, o São Paulo está em fase de preparativo. Tá em momento de se entrosar ainda, né? E a Ponte aproveitou e gastou umas agendas que elas tinham lá, né? E distribuiu para o pessoal. Porque freguês tem que ser bem tratado, né? Então você dá agendinha, dá presentinho. Acho que o próximo jogo entre São Paulo e Ponte devia ser na Lua, né? Porque não ganha no Morumbi, não ganha em Mojimirim, não ganha em Campinas. Vamos fazer na Lua o próximo jogo. Ô, Flávio, a gente estava comentando aí, o que será esse negócio no campo, hein? É estranho mesmo, parece placas de... Eu não fui esse ano ainda ao Moisés Lucarelli, não sei, eu vou me informar, mas parece que são placas de grama, que não parece que a bola teve problemas, né? Mas acho que deve ter mudado a grama. Também tá muito seco, né? Tá muito calor, não sei se também tem a ver isso, né? Nossa. Você gostou do Souza? Não, eu não vi o jogo. Eu estava fazendo o jogo do Palmeiras e eu não vi. Mas ele é bom jogador. Ele é um jogador que vai dar certo no São Paulo. Esse foi uma bela contratação, sabe tocar bem a bola, distribuir no jogo. O que eu não conheço é esse Pabon. Só de ouvir falar, mas eu não lembro desse jogador. Parece que ele corre bastante, chuta forte. Jogador pequenininho tem que ser muito bom. É difícil você jogar. Não, mas é verdade mesmo. Hoje, para você jogar bola, tem que ser Messi. Tem que ser um cara muito acima da média para dar certo ou muito rápido para se desfazer. Porque o choque, futebol é um jogo muito físico hoje, né? Mas o São Paulo está querendo um elenco. Isso é legal. É muito cedo para fazer qualquer julgamento. Daqui a pouco entrosa, né? Daqui a pouco entrosa. Bom, vamos falar do Timão, então, que olha... Pelo menos não perdeu, né? Uhul! Depois de uma sequência de 4 derrotas consecutivas, o Corinthians descolou, que essa é a palavra, tá? Descolou um empate em Mojimirim. A reportagem é de Felipe Esboril. Depois de 4 derrotas, o Timão ainda não contou com o Renato Augusto e Jadson, que pode até estrear já no próximo domingo, contra o Palmeiras. Jadson está chegando, vamos esperar a sua situação legal. Avaliar bem a questão física de preparação, ele não vem jogando, né? E iniciou a temporada com uma certa dificuldade. Precisamos colocar tudo isso na balança, pesar e ver como a equipe pode utilizar tudo aquilo que tem. Demorou, o jogo estava chato, aí rolou uma cobrança de escanteio. O zagueiro Mirita meteu a cabeça nela e fez o primeiro do Mogi. Serginho ainda deu um susto em Walter. Só que do outro lado, o Wendel cruzou. E o mesmo zagueirão Mirita deu uma força do lado errado. Gol contra, 1-1. O Mogi teve a chance de marcar o segundo com Leonardo. Emerson Sheik devolveu na mesma moeda. É lá e cá. Mais uma paulada do Mojimirim, que Walter mandou para fora.
Guerreiro, que entrou na segunda etapa, logo de cara mandou uma bomba na linha cruzada. Aí o time começou a ganhar moral. Romarinho mandou uma bola na trave. Não saio satisfeito porque perdemos 4 gols na cara do gol. E quando você cria com essa qualidade, e às vezes é difícil você conseguir fazer isso, nós não vimos conseguindo fazer nos últimos jogos, você tem que vencer. Mas, como vínhamos de 4 derrotas, né, era importante estancar isso primeiro. Então, é a parte que levamos positiva daqui. Lembra do Mirita? O cara dos 2 gols, um a favor, outro contra. Aí ele foi expulso numa falta grave em cima de Emerson Sheik. Final no Romildão, 1-1. Este foi o 5º jogo consecutivo do Corinthians sem vitória no Campeonato Paulista. 4 derrotas e 1 empate justamente contra o Mogi. No próximo final de semana, clássico contra o Palmeiras, sem Emerson Sheik, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Não podemos ficar procurando pelo em ovo. Nós perdemos uma bola na frente e ele fez a cobertura e achou que deveria fazer a falta. Tentou desarmar sem falta, mas fez a falta. E talvez se não tivesse feito a falta, poderíamos sofrer um gol aos 47, que seria muito mais danoso para a equipe. Então eu não enxergo nenhum tipo de má vontade dos jogadores, seria uma irresponsabilidade a gente abordar por esse ângulo. O futebol é bem claro com quem tem vontade e quem não tem vontade. Você não pode ter vontade durante 93 minutos e daí ser avaliado por um lance. Como nos recordou Chico Lang ontem no programa No Mesa Redonda, Mirita foi o homem da partida. Não foi o Birita, foi o Mirita. Ó, ele fez o gol do Mojimirim, ele fez o gol salvador do Corinthians, né? E ainda por cima ele foi expulso. Ele é o cara. Que homem intenso, Flávio Prado. Olha aqui, o Corinthians ontem conseguiu um empate. E Mojimirim, se fosse no outro momento até não seria ruim. A verdade é que o Corinthians está muito pressionado. Aquela invasão da torcida, ela foi uma invasão tão bandida que eles roubaram, que também não é nenhuma surpresa, mas eles roubaram alguns telefones direcionadamente. O telefone de jeito da comissão técnica, agora estão ligando e fazendo ameaças para a família dos jogadores. Até onde a gente sabe, até a esposa do Danilo já foi ameaçada. Você tá de brincadeira, Flávio. Nesse clima que os jogadores estão trabalhando. Alguns jogadores tiveram placa dos carros colocadas em rede, na internet, para sofrer emboscada. Então é esse o clima que o Corinthians está vivendo. Além disso, alguns jogadores estão com salários atrasados. A coisa está muito complicada, está muito difícil para trabalhar. Você, para trabalhar, precisa ter paz. Flávio, deixa eu te fazer agora uma pergunta. Claro. Você trabalha há muitos anos com televisão. Eu sou sua fã da época que eu fui estagiária na TV Cultura e vi o Cartão Verde. Meu Deus do céu! O que está acontecendo? Sempre foi assim ou agora a gente está vivendo o apogeu da lona, como diria o Godoy? Eu diria que piorou muito, né? A gente não vê autoridade, há uma cumplicidade violenta de clubes com esses bandos. Ontem o doutor Roberto Sinise falou uma coisa que além que de novo eles vão tentar agora fazer aquele TAC, né? Que é um termo de ajuste de conduta. Os clubes assinarem que não vão mais ceder símbolos, nada para as torcidas uniformizadas. Em outubro ele propôs, ninguém aceitou. E agora ele acha que não vai aceitar de novo porque, entre outras coisas, dão ingresso, dão dinheiro, muitas vezes por medo, outras vezes para ter vantagem política e também por negócio. Alguns dirigentes, eles pegam os ingressos, dão para a torcida, sabendo que não vai vender tudo aquilo, eles repassam para cambista e o lucro é dividido. Então isso está acontecendo, marginalidade plena e é muito difícil de trabalhar. Então, além do Corinthians estar em fase de formação, mudança do jeito de trabalhar, o Mano é um belo treinador, ele é competente, ele está mudando o jeito do Corinthians, mas se você trabalhar com esse clima, é impossível. Eu, você, qualquer um, não tem como você trabalhar desse jeito. Está muito difícil para o Corinthians, muito difícil mesmo. Gostou da camisa amarela? Não, horrível. Horrível, parece um ovo frito. Horror. Eu não gosto dessas coisas, não. Ai, vamos falar do Jadson e do Pato? Troca.
Foi legal. Você gostou? Ele troca-troca? Adorei. Isso aí é muito legal, isso é bom pro futebol, isso só ajuda. O Jadson, um belo jogador, vai cair bem no Corinthians, porque é claro que em algum momento o Corinthians vai ter que sair desse buraco. Vai cair bem é uma frase perigosa. Não, mas é verdade, ele é um belo jogador, eu gosto muito do Jadson, acho ele um jogador muito bom, gosto demais dele, contrataria esse jogador fácil. E o Alexandre Pato não precisa nem falar, né? Sou fã do Pato, entendo que é um jogador para 60 gols por ano, teve muitos problemas, ele teve problema de contusão. A última fase dele no Corinthians foi horrorosa, quando o Corinthians caiu de uma vez, né? Desmoronou, mas até lá ele era o artilheiro do time, ele virou vice-artilheiro do ano todo. Esses últimos 6 meses, depois do jogo do Grêmio, o Pato foi uma tragédia. Ele não sabia nem matar a bola, e é um jogador que tem o maior domínio de bola que eu conheço. Então acho que vai ser legal para os dois. São Paulo tem tudo para acertar a vida do Pato e ele voltar a fazer tudo que ele sabe fazer. E o Jadson é um acertador de times, vai cair bem também no time do Corinthians, desde que o Corinthians volte a ter passo para trabalhar. Então achei ótimo, sem contar que a motivação, eu convivi no período, quando eu comecei minha carreira, o doutor Francisco Horta fez uma revolução no Rio de Janeiro, chamava de troca-troca e tal, e ele trocava jogadores de seleção por jogador de seleção, como é o caso aí, os dois são jogadores de seleção, e enchia estádios, virou uma festa. Então ele contou que no primeiro ano que ele fez a mexida, 3 turnos do Rio, um turno ganhou o Fluminense, que era dele, outro turno ganhou o Flamengo, outro turno ganhou o Vasco. E tudo com mais de 150 mil pessoas no estádio. Então, muito legal, sabe? Não é aquela coisa quem levou vantagem ou quem não levou. Não, os dois têm 2 grandes jogadores subaproveitados que vão ser bem aproveitados agora. Eu torço para que os dois se deem bem. Eu também. Flávio, muito obrigada. Adorei revê-lo aqui na nossa casa. Em breve teremos estúdio novo, um cenário novo, ainda para março, renovando tá? tudo. Tá bem legal, tá bem legal. Você viu mesa, tá tudo bacaninha. Um beijinho. Tchau, obrigado. Bom trabalho hoje à noite com aquele casal, Celso e Michele, estão vivendo um momento bem legal. Ah, que bonito. Eu fico muito feliz, viu? Bem legal, eu também. Tchau. Um beijo. Amanhã, 11h30 da noite, a máquina captura a atriz Alessandra Maestrini. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. My love is all